Aqui tá uma pessoa visualizando. Eu mandei para minha amiga aqui, vamos ver se ela consegue. Que bom, enfim, nossa estreia, né? Esse é o nosso piloto desse projeto maravilhoso que a gente, né, enfim, o destino colocou as nossas vidas em conexão e conseguimos pensar algo, né, dentro da mesma temática que é a nossa paixão, que a gente tem estudado bastante sobre educação socioemocional e como ampliar a visão, né, do que é o ensino religioso para essa sub-área do próprio ensino religioso. E, e é isso, a ideia é a gente fazer pelo menos, né, uns 2 vídeos por mês, de 15 em 15 dias, às vezes, ou menos, e trazer, né, para discussão essas temáticas, assim, sobre educação socioemocional, como trabalhar isso na escola, como que a gente tem desenvolvido projetos práticos, o que a gente vem desenvolvendo, né, nos nossos trabalhos acadêmicos, e poder tentar auxiliar, de alguma forma, os professores que têm o interesse também de ir por esse viés da educação socioemocional dentro do ensino religioso. A gente tem muita demanda e de pessoas com interesse nessa temática, mas pouco material para ser trabalhado. Então, essa é uma oportunidade para a gente poder tentar, né, expor um pouco desses pensamentos e levar um pouco da prática mesmo para outros docentes que têm interesse. E aí, hoje nós vamos falar sobre era digital, né? Primeiro, eu vou me apresentar. Meu nome é Albert Drummond, sou professor de ensino religioso, educação socioemocional, projeto de vida, ética e cidadania, porque o que a gente percebe é que essas disciplinas elas estão dentro da educação socioemocional, dentro do ensino religioso, mas no final das contas, né, muda só o título, mas é basicamente o que a BNCC, inclusive, né, exige que a gente trabalhe. Sou mestre em ciências da religião e tenho pós-graduação em neurociência comportamental, inteligência socioemocional e educação especial. E aí agora, né, vou dar as boas-vindas a Isabela, nossa parceira que vai estar com a gente esse tempo todo aí. Isabela, se apresente, por favor, fala um pouco desse projeto, dessa que a gente está começando a construir hoje, né? Boa noite, gente. Então, eu sou Isabela. Tenho meu Instagram, prof. Isabela Santana. Sou professora de socioemocional e nesse ano, especificamente, com foco na educação infantil. É importante mencionar, né, que a minha formação vem da pedagogia e na pedagogia, né, aprendi, né, do trabalho com a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, e não somente isso. Tenho também a formação em necessidade especial pela PUC e no ensino religioso. E atualmente também sou mestranda em ciência da religião. E no meu Instagram, eu tenho justamente esse foco de mostrar como a gente pode pensar numa educação de valor. Isabela, ó, o Logan fez nossa primeira visualização, né, desse teste aí, bem-vindo. Vamos discutir um pouco aqui sobre esse tema, né? E vamos lá, primeira questão, eu acho que assim, né, a gente discutiu um pouco sobre isso, o título é Educação de Valor na Era Digital, Castelos de Vidro, e o que seriam esses castelos de vidro, né? Como que a gente já inicia esse assunto por esse título, por essa ideia de fragilidade, na verdade, né? Isabela. Bem, quando eu coloco já, né, esse título do Castelo de Vidro, é de já pensar numa problematização que nós podemos até trabalhar em sala de aula, não? A anotação dessa música do Linkin Park para já utilizar na sala de aula, principalmente no fundamental, né? Mas, enfim, essa música do Linkin Park em si, ela vai mostrar para nós acerca da fragilidade humana, do como a nossa vida é marcada por instabilidades e incertezas. E o quanto que o vidro, por exemplo, quando ele faz essa analogia, é um elemento frágil, ou seja,
Se nós não tomarmos cuidado com o vidro, o que ele normalmente vai acontecer? Ele vai quebrar. Da mesma forma, quando nós pensamos no ambiente digital, nós precisamos ter em mente, né, do como utilizar isso ao nosso favor para pensar, né, uma educação de valor. Perfeito. Hoje em dia, a gente tem vivido, né, assim, tempos estranhos, né? Tanto para a nossa geração, que pegou literalmente a virada ali, né, desse início da era tecnológica, das redes sociais, mas eu acho que a grande questão, porque a gente já vivenciou algo sem, né? Hoje a gente vivencia algo, a gente aprendeu a lidar com isso, mas essa geração, que é a geração dos nossos estudantes, né? Do primeiro, do primeiro ano ao sexto, né? Ao quinto ano, que é o seu, né? Que é o que você trabalha, e do sexto ao nono, que é o público que eu trabalho, ao ensino médio. Então, é um público, né? Basicamente, que eles se construíram e eles se entenderam, né? A questão da identidade nessa perspectiva já digital. Então, assim, é uma problemática que a gente tem que aprender também, nós professores, a lidar com isso em sala de aula, que é muito complicado, né? Principalmente se a pessoa ela é um pouco aquém dessa área, né, virtual, da internet. Nem todo mundo tem TikTok, né? Nem todo mundo tem Discord. Então, assim, nem todo mundo joga Roblox, né? Então, assim, é um campo que a gente não, a gente nem todo mundo conseguiu nem todo mundo conseguiu adentrar. E aí eu queria saber a sua perspectiva sobre essa questão, assim, como que você enxerga essa nova geração, né? E como que tem sido esse contato deles já desde sempre com a internet e como que isso reflete em sala de aula, por exemplo, as suas experiências. Primeira questão, é importante a gente mencionar, porque é um detalhe importante. Quando a gente pensa de tela, não significa necessariamente só a utilização, né, de um celular, de um tablet, do computador. Mas antes mesmo, as outras gerações já sofriam o impacto disso. Por quê? Por exemplo, a questão da televisão. Às vezes a gente esquece disso, que antes mesmo, né, da conexão, né, digital, já existia uma conexão da gente ficar muito preso na televisão. E principalmente essa é uma realidade que foi acontecendo de uma forma gradativa. Porque os acontecimentos que nós temos hoje, se nós pararmos para pensar, né, até no contexto histórico, cultural, político, econômico em si, são fatores que já vêm de décadas. Ou seja, primeiro, né, da questão do rádio, depois da ascensão da televisão. E isso fez que, por exemplo, na década de 80 em diante, essa questão, né, das gerações mais conectadas, em horas naquelas programações, nos estímulos visuais, acontecesse que hoje em dia, né, com a era digital, essa realidade se tornasse mais alarmante. E por que essa questão, gente, é tão importante de nós pensarmos? Considerando, né, o embasamento histórico e no contexto também do ensino religioso, nós temos o papel do Gruen, né? O Gruen, o padre Gruen, que morreu, né, há um tempo, mas assim a contribuição que ele tem será eterna. Ele entende, né, da perspectiva do ensino religioso, considerando o trabalho não somente com a religião em si, mas o trabalho com o sentido da vida. E esse trabalhar com o sentido da vida, né, envolve essa conexão entre o eu, o outro e o nós. Então, quando nós pensamos nisso, a educação socioemocional ela vai trazer, né, dessa contribuição quando a gente pensa cada competência. Então, por exemplo, na competência do autoconhecimento, nós problematizamos acerca das competências e das fragilidades, ou seja, pensar no como que o digital influencia as nossas escolhas. E essas nossas escolhas nem sempre são vistas de forma tão neutra. Ou seja, né,
A questão da educação escolar, ela não necessariamente começa no ambiente de sala de aula, mas começa quando, por exemplo, as crianças, desde muito cedo, já são estimuladas com o toque do celular. Inclusive, muitos pais até acham super inteligente quando um bebezinho, uma criança super pequena, já consegue teclar com o dedinho determinadas coisas, mas isso não significa uma inteligência, mas significa que, principalmente, é uma questão do exemplo. Então, por exemplo, né, a questão, se uma criança ela está muito inserida nessa realidade digital, os pais que passam o tempo todo conectado, em vez de dar atenção para ela, no caso, isso ela vai acabar tendo na sua prática. A competência da autogestão já vai tratar acerca do nosso autocontrole. E essa é uma questão fundamental para nós mesmos, professores. Porque nós somente podemos transmitir, né, no caso, uma educação de valor quando nós aplicamos essa questão na nossa vida. E isso inclui as decisões que nós fazemos. Não trata de falar, acabou a tecnologia, vamos ignorar isso, mas de pensar como tratar dessa utilização de uma forma que seja um pouco mais saudável, né? Porque nós utilizamos dos jogos, da televisão, até mesmo na sala de aula, mas é pensar quais escolhas nós estamos fazendo para que isso seja de uma forma mais assertiva. As outras competências socioemocionais também vão nos auxiliar nessa discussão. Então, por exemplo, a questão da consciência social e da habilidade social nos mostra o como que o nosso mundo é marcado por várias transformações. E essas várias transformações também influenciam o nosso ambiente de sala de aula, pois não trata de neutralidade. Os alunos, eles já têm vivências, experiências, e na medida que a gente vai conectando isso, nós temos que pensar como realmente educar nessa era digital. Outra habilidade muito importante é a tomada de decisão responsável, porque a tomada de decisão responsável nos mostra acerca da utilização, né, da responsabilidade que nós temos em relação daquilo que nós vemos, ouvimos, compartilhamos e transmitimos. E como todas essas questões influenciam o seu cotidiano, professor, em sala de aula. Primeiro, os estudantes apresentam, às vezes, comportamentos opositores, comportamentos de, muitas vezes, dificuldade de prestar atenção, dificuldade de concentração, de percepção. Falo isso, por exemplo, essa semana eu fui fazer uma chamada divertida, né, na minha sala de aula com meus alunos lá de 4 e 5 anos. E eu perguntei para eles, na chamada divertida, qual desenho que eles assistiam. A maioria me disse desenho? Não. A maioria, infelizmente, tratou sobre YouTubers. Isso mostrou, né, do como que essa geração, desde muito pequena, está perdendo coisas que na nossa geração, por exemplo, dos anos 2000 até antes, era de assistir desenhos, ter esse tempo para esses YouTubers que estão, né, ditando valores para as nossas crianças e adolescentes. Isabela, eu gostei que você falou da chamada divertida. Explica para a gente, fala um pouquinho como é que é a chamada divertida. Tá. A chamada divertida, né, no caso, a professora que também utiliza a rede social. Mas, no caso, gente, nós seríamos hipócritas falar que a gente não utiliza a rede social. Afinal, nós estamos, né, no YouTube. Mas qual que é a questão? Nós pensamos do como vamos direcionar o nosso foco. Então, em vez de gastar horas em coisas que não vão contribuir para a nossa formação, nós vamos acessar, por exemplo, conteúdos que vamos agregar. Por exemplo, de outros professores que vivenciam, né, uma educação de valor na sua prática, professores que mostram a sua realidade. Então, como curiosidade, eu acompanho alguns professores, mas eu sentia falta de uma abordagem mais voltada para a educação socioemocional. Então, eu pensei, eu vou ter que me arriscar. Então, a chamada divertida é quando eu proponho temas
para que eu possa conhecer os meus estudantes a partir daquilo que eles têm a dizer. Então, por exemplo, em vez de já introduzir o assunto, normalmente o assunto que eu vou tratar na aula, eu já começo na chamada. Então, nessa semana, eu fui tratar, por exemplo, dos jogos das brincadeiras. E, nesse sentido, eu fiz um paralelo com a questão do desenho. Eu fui perguntando, né, na chamada para cada estudante o desenho que assistia. Em outras semanas, eu vou trabalhar com outros temas. Por exemplo, nós estamos chegando na questão, né, do Dia das Mulheres. Aí, na próxima chamada, eu vou trabalhar, por exemplo, qual a mulher mais importante da vida deles. E aí que vai acontecendo a chamada divertida. Explorando, a partir disso, as habilidades socioemocionais de uma forma prática, desde o primeiro momento da aula. É muito divertido, né? Eu ia gostar se eu fosse estudante. E realmente, para a gente é muito interessante, assim, porque ainda mais que normalmente, né, os professores de ensino religioso, educação socioemocional, eles dão essa disciplina, ainda mais ensino fundamental 2, né, para todas as turmas. Então, normalmente, a gente tem uma aula por turma. Né? Agora, em alguns municípios, né, já tem essa articulação para diminuir o horário para 50 minutos, para ter essa possibilidade, né, do ensino religioso ter 2 aulas por turma. Então, assim, mesmo assim, é muito pouco. Então, a gente tem, são normalmente todos, né, os estudantes, porque normalmente também só tem um professor, né, dessa área na escola. Algumas poucas escolas têm 2 professores, que normalmente ficam 6º, 7º, outro com 8º e 9º, mas, né, geralmente é um professor que dá para todas as turmas, né, o conteúdo. E é muito difícil da gente conseguir gravar os nomes, conhecer os alunos, e para trabalhar o socioemocional é imprescindível que a gente conheça os nossos alunos, que a gente, inclusive, consiga perceber mudanças na personalidade, porque o papel do professor, né, claro, a gente não tem que ser psicólogo do estudante, né, não é o nosso papel, mas analisar, sabe, o comportamento, às vezes é um aluno, um estudante muito agitado, né, que brinca muito, faz muita gracinha, divertido, e aí um dia ele chega estranho, ele chega cabisbaixo, ele não quer conversar. Então, perceber essa nuance exige primeiro que a gente enxergue o estudante. Às vezes tem estudante na sua sala que você vai perceber que ele está lá mais da metade do ano. Se você visse ele na escola misturado, você não ia conseguir identificar de que sala que ele é. Porque normalmente a gente tende a guardar, né, as coisas muito boas e as coisas muito ruins. Então, os estudantes, assim, mais trabalhosos, digamos, e os estudantes mais, que entregam mais, né, normalmente a gente consegue, né, localizar eles ali. Então, eu acho que essa chamada divertida, ela é uma dinâmica, assim, sensacional. Tanto para, eu acho que qualquer ano, assim, sabe? Acho até na faculdade. Porque ali você consegue ver, né, mais ou menos o gosto musical, gente, isso diz muita coisa, gosto musical, tipo de filme que gosta de ver, então você já consegue identificar mais ou menos um arquétipo, uma personalidade ali do estudante, né? Porque a gente tem, literalmente, uma diversidade. Ser professor, você tem que saber lidar com a diversidade, né? E aí a gente entra, inclusive, nessa questão do professor se despir mesmo dos seus preconceitos, das suas todas as questões, quando você pisa na sala de aula, porque ali você vai lidar com alunos todos os tipos. E quando a gente consegue perceber quais são esses tipos, né? Uma questão de arquétipo mesmo, de rótulo mesmo, né? E você vai desmistificando isso, construindo, fica mais fácil a gente conseguir identificar quando o estudante ele está passando alguma questão, né? Que aí é onde a gente entra numa próxima parte, que eu queria que você falasse um pouco sobre... não, isso você já falou, as competências socioemocionais. É a questão da vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes, né? Em questão da rede social. Que é isso, assim, né? Às vezes você tá com um filho dentro de casa e você tá achando que ele tá super seguro no quarto, né? Porque ele não sai, ele não gosta de sair, mas, na verdade, ali a rede social realmente, ainda mais quando a gente não tem muita sagacidade, muita expertise para estar nesse mundo, né? Eu não tenho essa malícia, eu não sei os códigos, a gente está sabendo agora que a gente está trabalhando e descobrindo,
Mas você acha que o menino está seguro e, na verdade, assim, ele está sendo, né, ele está, enfim, aberto para qualquer coisa, seja ele desenvolvendo ou praticando algo, seja ele vendo só como espectador, ou seja ele participando efetivamente, né, ou sendo aliciado a participar. Então, assim, a gente tem visto casos muito complicados, casos de automutilação, de indução ao autoextermínio, de tortura a animais, né? Esses casos todos que estão pipocando aí na internet, na mídia, são casos baseados né, em vídeos feitos e produzidos para serem divulgados na internet por menores de 18 anos. Mesmo que existe uma premissa, né, dentre esses grupos, que é muito forte no Discord, muito forte no Telegram, inclusive, que é bem perigoso, porque o Telegram ele não tem muita verificação, então, assim, conteúdo de pornografia, conteúdo de pornografia infantil, isso é tudo compartilhado lá e é muito difícil você conseguir que saia da plataforma, né? O Telegram, de todos, assim, o Telegram e o Discord são os que tem mais esse tipo de caso. A gente também tem grupos no WhatsApp, então, assim, são transmissões ao vivo sendo feitas. Muitas partes dessas crianças que são aliciadas em jogos como o Roblox, por exemplo. Então, gente, criancinha mesmo, a gente falando de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, assim, de crianças jogando esses jogos e ali tem um adulto por trás, ou tem um adolescente, né, mais velho, 17 anos, e ele vai trazer esse menino, né, essa menina para essa outra rede, vai levar para uma outra rede, que chama de panela, grupos, né? E nesses grupos eles são temáticos. E aí, como aliciar? Eles estão muito indo atrás de crianças com algum tipo de questão emocional, né? Neurodivergente. Então, eles estão pegando pessoas mais fragilizadas, assim, principalmente emocionalmente, às vezes tem com problemas em casa, eles vão vasculhando, eles vão investigando, traz essa criança para esses lugares, e aí para você fazer parte, porque já fomos adolescentes, né? Existe essa necessidade do adolescente fazer parte de um grupo, ser aceito, não ser excluído, rir de coisas que às vezes ele não acha graça, mas ele ri porque está todo mundo rindo, então ele tem que rir também. Então, assim, ser legal, ser diferente, ser exótico, né? Tem vários nichos, vão para vários lugares, mas já existe essa necessidade de aceitação. E é aí que esses grupos realmente conseguem aliciar, né? E usam da fragilidade deles contra eles mesmos, inclusive, assim, pedindo fotos, né, da criança e tal, do adolescente nu, né? E isso eles usam contra o adolescente depois, falando que vai divulgar nas redes sociais se eles não fizerem específicas coisas. Fora a questão dos grupos de desafios mesmo, né? Desafio você a... eu estava vendo um que ele começa por... igual aquele que teve da baleia azul, você lembra? Que teve da baleia azul, que os meninos faziam... Então, níveis. Então, você começa no primeiro. Xingue um adulto. Segundo, escreva uma obscenidade numa parede, que todo mundo vai ver. Terceiro, saia da sala de aula sem avisar o professor. Quarto, dê um empurrão numa pessoa na escada. E por aí vai subindo o nível até chegar na questão da automutilação. E como, às vezes, muitos estudantes, a gente tem que ficar de olho nisso também. Porque, às vezes, a gente tem um aluno mais, assim, expansivo, que bagunça mais, né, mais engraçadão, normalmente atrapalha as aulas. Normalmente, nossos olhos estão focados para esse tipo de alunos. Agora, os quietinhos, os que não conversam, que vive de máscara até hoje, todo mundo tem um aluno assim, blusa de frio, tampando, muitas vezes é vergonha do corpo, é vergonha do rosto, do dente, da boca, às vezes alguém zoou uma vez, então a pessoa usa isso como, né, uma válvula de escape. Então, esses estudantes que são muito observadores, são muito tímidos, são os mais propensos a estarem nesse tipo de grupo na internet. Porque a grande maioria, inclusive, de criminosos, né, adolescentes criminosos que foram pegos, induzindo, instigando, eram adolescentes que na escola eles eram tidos como pessoas totalmente tímidas, que não conversavam com ninguém, que não tinham contato com ninguém, que sofriam bullying, e aí na internet eles replicam isso
sendo ele, né, nessa posição do cara que vai fazer a agressão, no caso. Então, assim, são muitas variantes, mas é importantíssimo que, primeiro, nós conversemos com os nossos estudantes, com os nossos alunos sobre essas temáticas. Eles estão por dentro, que é eles que estão vivendo isso. Exceto os ainda que não possuem acesso a celular. Porque também tem alunos que os pais ainda não permitem que eles tenham redes sociais. Eu acho maravilhoso, porque eu acho que rede social não é para criança, né? Então, assim, a gente tem muitas variantes, assim. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, eles estão dentro, eles estão participando, é eles que são as vítimas. Então, assim, não precisa de ter melindre para abordar esse tipo de assunto, porque eles sabem exatamente, eles compartilham esse tipo de vídeo. E, assim, é muito cômodo, né? Porque quando a gente coloca a cara, é mais complicado, tá? É a sua identidade ali. Agora, para eles, você pode ver que todos têm perfil com desenho animado, mangá, sabe? Letras e números misturados, não tem uma coisa específica. É para você não saber mesmo, para você não achar mesmo. A grande maioria das redes sociais de estudantes tem pouquíssimas fotos. As fotos são todas tampando o rosto. Então, a ideia é justamente essa, não me reconheça. Então, anonimato total na rede social. E é aí que mora o grande perigo, que a gente não sabe quem está do outro lado. Então, assim, esse assunto ele tem que ser levado mesmo em pauta, né? E, inclusive, é assim que a gente vai descobrindo deles, né? Como que é a vida social desses estudantes virtualmente. É isso. Porque aí a gente consegue desenvolver ali, percebendo alguma coisa. Justamente o papel da educação socioemocional e do ensino religioso é evitar que as coisas cheguem, né, nessa questão, porque muitas das vezes nós negligenciamos. E a negligência já começa a partir do primeiro momento, às vezes, que a gente entra em sala de aula. Porque, às vezes, aquele aluno mesmo, né, que tem um comportamento mais da bagunça, nós vamos detectar logo de cara. Mas aquele aluno que é mais tímido, que é mais retraído, muitas das vezes nós não vamos dar espaço para ele. E a grande questão, que acho que é muito importante nós termos em mente, é da questão da autoestima. Por quê? Muito acontece dessas coisas porque a criança ou adolescente, ele está no processo, né, de formação, de construção, né, do caráter, da personalidade, da identidade. Então, como ele não se sente acolhido, né, no ambiente presencial, ele vai para aquele ambiente virtual para buscar, de certa forma, uma certa validação e até mesmo conseguir se expressar. Porque, então, ele vai utilizar, né, certas máscaras para realmente não assumir aquilo que ele de fato é. E essa é uma questão que nós temos que tomar cuidado. E eu falo justamente, né, na neurociência, mostra justamente muitos estudos para a questão, por exemplo, da utilização das telas e do como que isso vai influenciar e trazer malefícios, principalmente para a formação cerebral. E por que essa é uma questão importante? Se o período, né, da infância e da adolescência não é a capacidade ainda do indivíduo conseguir pensar tão racionalmente sobre as suas escolhas, é fundamental que a família entenda que não deve dar o celular para a criança ou para o jovem e deixar para lá, que ele escolha, mas deve fiscalizar, deve realmente estar presente, dar um suporte, dar um apoio e ver o que está sendo acessado. E os educadores também devem ter esse diálogo. Então, quando eu tive, por exemplo, né, na minha turma de 4 anos, que as pessoas falam, nossa, mas que coisa boba. Ah, mas criança de 4 anos é muito bobinha, é muito inocente. Mas já começa por aí. Porque eles já vêm de um contexto onde eles já estão conhecendo youtubers. E esses youtubers, muitas das vezes, eles vão fazer certos comportamentos
E a criança vai aprender pelo exemplo, tanto bom como ruim. Então, é preciso que nós tenhamos esse alerta, né? Esse radar ativado para pensar o que está fazendo de fato para que esse indivíduo haja dessa maneira. E nesse sentido também é fundamental que a gente entenda que a internet traz benefícios na medida em que traz, né, o aprendizado, tudo, mas muitos prejuízos. Por quê? A criança, o jovem, eles não têm ainda a maturidade para saber o que é certo e o que é errado. E há muito dessa questão da validação. Então, muitas das vezes, quando vai acompanhar determinados youtubers, eles lançam, né, desafios, propostas. Nós pensarmos mesmo da questão da propaganda, né, gente? Porque a propaganda, ela é muito apelativa. Então, os estímulos visuais, estímulos de cores, de sons, tudo, chama muita atenção. Então, é nesse momento que nós temos que pensar também da nossa prática em sala de aula, né? Mostrar o como que nós vamos abordar esse tema. Então, quando eu tratei, por exemplo, do desenho com eles, é de frisar da importância de viver a infância. Uma coisa que eu falei muito com eles, que a infância é o período mais lindo da vida, é um período, né, de descoberta, de aprendizagem, e é o momento ali do cuidado, da educação, brincar. E muito dessa infância está sendo perdida, está sendo roubada justamente por essa negligência. Isabela, deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui, porque ah, deu um problema aqui no computador, onde eu mudo a tela, né? Vamos ver aqui. Sim. E aí vai ficar em você por enquanto. Até conseguir abrir aqui, já está entrando. Se você quiser falar mais alguma coisa em relação a isso, eu tenho aqui, ó, o Logan Faeda, ele falou assim: atividades que estimulam os alunos a se expressarem são as minhas preferidas, pois é aí que percebemos o que eles estão pensando, né? Então, assim, essa questão de desenhos, né? O que você consegue me falar, assim, de atividades que você já fez em sala de aula, que a gente consegue entender mais os nossos estudantes, né? Essa da chamada já foi sensacional. Tá, eu vou falar mais do contexto mesmo da sala de aula. É importante que a gente tenha em mente uma palavra-chave em todas as nossas práticas: valor. Valor está naquilo que nós transmitimos. E isso acontece principalmente por meio das vivências. Mas como que nós vamos pensar isso no contexto da sala de aula? Você comentou, né, que tem um período de 50 minutos. Eu também, na minha atuação, normalmente eu passo 1 hora em cada sala de aula. Então, como que eu organizo, né? Eu estabeleço os 10 primeiros minutos iniciais para estabelecer uma rotina com eles. Então, eles sabem que sim, eu sou a louca da rotina. Então, eu coloco no quadro o que nós vamos fazer. E depois disso, eu vou para a chamada. Eu acho que a chamada é um momento que às vezes a gente faz tão depressa no automático e às vezes não dá importância. Mas ali é o primeiro momento. Por quê? Quando você faz a chamada, você pode até não reconhecer o nome do aluno, mas você reconhece o rosto. Você sabe se o aluno está triste, se o aluno está feliz, se o aluno está bravo, se o aluno está com fome, enfim, você sabe. Então, é um momento, por exemplo, que eu paro para perceber em cada aluno que vai dizendo presente, se ele realmente está presente ou se ele está só o corpo ali. E a alma está em outro lugar. Isso é importante. Mas depois disso, eu tenho normalmente das práticas das músicas, e aí às vezes eu utilizo sim a televisão, tá? Porque eu não sou hipócrita de falar que eu não uso a tecnologia, não. Mas em vez de ser 1 hora de tecnologia, eu coloco o quê? 10 minutos, 5 minutos, e eu penso justamente coisas que vai agregar. Por exemplo, essa semana eu estava trabalhando com meus alunos lá no infantil, da música lá da cabeça, ombro, joelho e pé, para trabalhar da questão da lateralidade, do movimento, da atenção, né, da consciência corporal.
E é um momento que ali eu consegui até perceber o aluno que tem consciência corporal que não tem. Porque se um aluno ele não brinca, ele não pula, ele não extravasa a energia, como que ele vai se manifestar nesse momento? Mais retraído, com mais dificuldade no movimento, que é comum para a faixa etária. Porque se a gente entende, né, dos marcos de desenvolvimento, a questão, né, do movimento, do pular, do bater palma, desses toques, que muitas vezes são negligenciados, como se fosse uma besteirinha, mas não é. O brincar, os jogos têm uma intencionalidade pedagógica. Outra atividade que eu faço muito, inclusive fiz hoje, que foi do Seu Mestre Mandou. Ou seja, eu vejo também da capacidade deles conseguirem reproduzir. Então, por exemplo, seu mestre mandou bater palma, seu mestre mandou fazer tal movimento, e aí eu vejo se eles conseguem acompanhar ou se eles distraem mais rápido. Por quê? É uma brincadeira que envolve atenção. Outro detalhe, na hora da fila, né? Porque às vezes as pessoas demonizam a fila, falam, mas que fila, é bobagem, mas não é, gente. Em todo momento a gente vai utilizar a fila. Só que é preciso que você direcione a fila não como uma docilização dos corpos, mas como um treino realmente para entender o mundo. Porque nós, professores de educação socioemocional e ensino religioso, nós trabalhamos o quê? A noção do eu, do outro, do nós, desse contato com o mundo. E como que isso dá esse contato com o mundo? Por meio da vivência real, concreta. Então, no momento da fila, eu já consigo perceber. Tal estudante, ele não aguenta ficar 2 minutos. Mas por que será que ele não está aguentando ficar 2 minutos? Tal estudante está querendo passar a vez. Mas por que será que ele está querendo passar a vez? Essas questões já vai trazendo, né, para nós esse contexto. Por quê? Quanto mais um estudante ele vive conectado, inserido no ambiente digital, mais impaciente, mais irritado, mais nervoso, mais ansioso, menos capacidade de atenção e concentração. E isso mostra para nós. Já aquela criança que normalmente consegue, né, já participar mais, interagir de uma forma saudável, porque a gente não imagina uma sala de aula onde todo mundo é quieto o tempo todo, não existe, tá? É claro que a gente precisa estabelecer limites, claro, regras e combinados, mas isso parte da vivência. E uma coisa importante, né, mencionar a partir disso. Celular, tablet, computador não é brinquedo, gente. Não é uma coisa que você dá para uma criança e fala presente do seu aniversário. Não é. A criança precisa brincar, interagir, relacionar. A partir disso que ela vai criando essas vivências. E no caso também, né, é importante da gente ter em mente desse contato. A criança é extremamente tempo de qualidade que a gente passa com ela, e a gente não pode negligenciar essa questão, principalmente dos 4 aos 10 anos, é uma fase fundamental de formação, então a gente precisa estar presente, convivendo, conversando com essa pessoa, né, os pais, no caso, conversando com seus filhos, compreendendo como que foi o ambiente da escola, o que ele vivenciou, como ele se sentiu. É realmente um desafio, mas que a gente precisa levar a sério. Aqui, muito interessante. E dentro dessa perspectiva, né, de atividades que a gente pode provocar que os estudantes se abram, né, eu gosto muito de trabalhar arquétipos, né, do Jung. Então, como que no final das contas, né, a gente fala muito sobre rótulo, né? Eu não gosto que me rotule, mas a gente faz isso 24 horas por dia. Né? Você tá numa fila, fulano tá atrás daquela pessoa tal. Né? A gente já identifica, assim, o estereótipo, a gente tem isso. Pessoa com cabelo assim, cabelo assado, nossa mente já leva para uma gavetinha, para uma caixinha mesmo. E, assim, na cultura religiosa, a gente tem muitos arquétipos, principalmente através dos deuses, né? Deuses, orixás, a questão da astrologia, os signos, que são como se fosse isso, né? Você divide as pessoas em tipos de personalidade, com características específicas, e aí é muito interessante trabalhar isso com os alunos, porque você pega aquela multidão de personalidade e você consegue direcionar eles mesmos se colocando.
olha, dessas emoções eu tenho mais raiva, dessas emoções eu me identifico mais com a inveja, eu me identifico mais com o amor, né, com a paixão. Então, eles já conseguem ir se colocando. Então, fazer trabalhos de autoimagem é muito interessante. Você pedir para eles fazerem desenhos de um autorretrato mesmo. Assim. Tem um trabalho que é muito sensacional, que a gente faz com a parte da sombra, né? Então, você coloca o menino assim, pega uma iluminação, coloca ele, né, a luz apagada da sala, alguém vem o celular, ele fica de frente para a parede, então faz a sombra. E aí você vem com papel A3 e você consegue marcar a sombra do menino. E aí você pinta, ele vai pintar, né, de preto as bordas, e dentro, né, daquela sombra dele, ele vai escolher cores, cada cor representando um tipo de emoção. Então a gente faz uma legendinha, né, azul é tristeza, né, as coisas divertidamente mesmo. E ele, com base nessas cores, ele vai criar ali uma imagem. E aí, com base nisso, é muito interessante, assim, porque fica como se estivesse dentro da mente do menino, né? O que ele pensa, o que ele gosta, né? Quais as emoções ele mais vive, assim. E o trabalho visualmente fica muito bonito. Tem outro também que é do maniqueísmo, que você divide a sala, né? Porque essa coisa, tipo assim, quando a gente vai trabalhar maniqueísmo, a ideia é justamente desconstruir o maniqueísmo. O maniqueísmo, ele existe na sociedade, né? Através da política, né, do 880, ou você está do meu lado ou você é meu inimigo, através das religiões, ou você acredita no meu Deus ou você vai para o inferno, através do esporte, de um time contra outro time. Então existe essa relação maniqueísta. Agora, não existe um ser humano maniqueísta. E aí onde eu vou trabalhar com eles a ideia do yin yang, do taoísmo, de que, né, dentro de todo mal existe um pouco de bem, dentro de todo bem existe um pouco de mal, fazer a relação, fazer eles entenderem que por mais horrível que a pessoa seja e atitudes péssimas que ela tenha tido, vai ter alguém que ama ela. E ela já vai ter feito algo bom para alguém. Né? Então, assim, trabalhar dilemas éticos. Né? Gosto de trabalhar muito a questão nessa questão. Essa pessoa, então, vamos colocar que exista, né, segundo algumas religiões, essa crença do céu e do inferno. Então, como julgar isso? Com base em quê? Né? Nós somos feitos de atitudes, né? Só que nós somos o bem e o mal. A gente não é unânime. As pessoas gostam, as pessoas não gostam da gente. Então, eles entenderem que os pais, às vezes, que eles, né, ficam assim, enlouquecidos, com raiva, revoltados, são os mesmos pais que amanhã eles vão estar amando e, né, dando graças a Deus. Então, assim, somos essa dicotomia. E aí a gente faz essa linha no chão, que é onde eu faço eles entenderem, eles compreenderem mesmo essa questão, faço essa linha no chão, e aí eu vou fazendo perguntas de sim ou não. E aí é muito maravilhoso, porque você consegue realmente descobrir muito sobre os estudantes. Eu gosto de maçã. Aí quem gosta vai para o lado do sim. Aí você já vê que pessoas que são totalmente diferentes gostam de maçã. Então eles já vão vendo que, por mais diferentes que eles sejam, eles têm muita coisa em comum. E aí depois você fala assim, e aí você vai elevando o nível. Eu não gosto de matemática. Vai quase todo mundo pro lado de lá. Fica um ou dois, e aí é engraçado que eles se olham assim, e aí você vai falando, se você quiser saber mais coisas, você pode puxar isso. Eu já dei um beijo. Vai ter os estudantes que vão pro lado, já deu um beijo. Eu já estraguei um brinquedo de um colega. Vai ter isso, nossa, não sei o quê. E aí você vai vendo que, assim, atitudes positivas e atitudes negativas, todos nós temos. E aí essa interação e essa visualização, né, das pessoas que estão do seu lado agora, das pessoas que não estão do seu lado, isso ajuda bastante a gente e é muito legal para eles se conhecerem também, né, e se conhecerem internamente. E tem outro também que esse eu acho importantíssimo, assim, né? É uma proposta que nós, professores de ensino religioso, deveria fazer para a escola mesmo. Seria uma coisa mais da gestão da escola mesmo, que é a questão do diário emocional. Porque como eu tive, né, ano passado, infelizmente, aconteceu uma tragédia numa escola, uma estudante brilhante cometeu, né, autoextermínio, isso foi gravado e transmitido nesses grupos online. A gente ficou muito se perguntando o que a gente poderia ter feito, como a gente poderia ter identificado isso. E eu lembro que próximo da data que ela fez, ela estava dormindo muito.
Ela estava passando o dia inteiro na internet, ela chegava muito cansada, ela dormia o dia inteiro. Ela ficava na hora do recreio dormindo na sala de aula. É algo, assim, tá na cara, mas a gente não enxerga na correria, mil coisas acontecendo. Você acha que a pessoa está passando por um problema, né? A pessoa não fala, você também não pergunta. E aí, o diário emocional serve para isso, para todos os professores, né? Quando perceber alguma coisa diferente emocionalmente no estudante, igual o diário de bordo tem o nome do estudante, a gente coloca lá, olha, hoje dormiu muito na minha aula, hoje está mais agressivo que o normal, conversas muito sexuais, porque futuramente, caso, né, nem futuramente caso aconteça alguma coisa, porque a ideia, na verdade, é prevenir. Para numa reunião de professores, a gente pega esse diário e começa a observar, falar, olha, esse aqui tá, o comportamento dele realmente está muito esquisito, muito estranho. De tentar fazer uma intervenção com esse estudante, quiçá, né, porque também essa questão de chamar a família é muito complicado, porque às vezes o problema é dentro de casa. Então, tem que ter também essa delicadeza, né, de entender qual que é mais ou menos, mas o diário emocional, ele é muito importante, porque ele facilita muito futuramente, né, a gente prevenir casos como esse, assim, na percepção coletiva do estudante, que é diferente só da sua percepção. E eu queria abordar a questão, para a gente finalizar, né, tem mais 11 minutinhos aí, eu acho que em 5 minutinhos a gente fala um pouco sobre isso, e finaliza os outros 5 minutinhos. Que seria a questão que você estava falando, eu achei isso muito importante da gente comentar, já que a gente está no título de, né, redes sociais, virtual, internet, que é a importância de utilizar as redes sociais com os estudantes, de trabalhar junto. Porque, gente, a inteligência, a IA, isso não vai sair. Nós, professores, usamos as inteligências artificiais. Então, isso é algo que veio para ficar. Não tem como a gente ficar fingindo, né, que os estudantes não podem ter acesso. Então, já que eles vão ter acesso de qualquer forma, eu acho muito importante uma educação virtual mesmo, né, de como utilizar essas ferramentas, né, de como, e a importância mesmo, de trabalhar mesmo. Eu vou fazer um trabalho de arquétipos com os estudantes, com base, né, eu vou pedir que eles façam de inteligência artificial, porque fazer um prompt, que é você colocar o texto lá para que a imagem saia do jeito que você quer, é muito difícil. O estudante tem que ter um poder de síntese muito bom, um poder de resumo muito bom, para ele conseguir transpor da mente para o teclado, e do teclado para a imagem que ele está querendo, né? Então, é algo assim que dá para a gente poder conseguir. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É importante que você trouxe isso, porque a gente não tem como ignorar, mas nós temos que ter em mente, principalmente da questão da faixa etária. Porque, primeiro, você vai desencadear um trabalho diferente para cada idade. Não tem como, 4 anos de idade, você vai falar comigo sobre inteligência artificial. Mas você vai falar sobre televisão. Você vai falar sobre YouTube. Então, por exemplo, em vez de falar para ele assistir lá a Emily Vick, você vai falar, já que a gente está aprendendo sobre emoções, vamos pesquisar, por exemplo, no YouTube, um vídeo explicando sobre o que é ansiedade. Vamos assistir um trecho divertidamente? Vamos ver, por exemplo, tá muito agora aquela brincadeira lá do vira-virou, né, da música. Vamos fazer a coreografia? É utilizar o quê? Ao nosso favor, mostrando como que a gente vai utilizar a internet para pensar numa educação saudável. Só que é importante ter em mente que quanto menor, a presença do pai, da mãe, dos educadores é fundamental, né? Claro. E aí, aos poucos, ir direcionando essa autonomia de forma responsável. Mas a prática da autonomia, gente, é uma questão que não se constrói do dia para a noite, né? Leva tempo. Então, por exemplo, como você vai direcionar para faixa etária de 4 a 10 anos para trabalhar com essa questão da internet de uma forma benéfica? É mostrar como que eles vão, por exemplo, junto com os pais, né, no caso, outras pessoas de convivência, utilizar a internet para estudar, para pesquisar, para procurar assuntos. Você mesmo, como professor, você pode direcionar vídeos, né, por exemplo, para poder assistir em casa, pesquisas que possam fazer de forma mais intencional,
mais direcionada, e gradativamente, na medida em que esse sujeito for crescendo, né, você vai ampliando essa dimensão. Aí, tá vendo como nossa dupla é perfeita? Porque eu trabalho, né, a minha forma de trabalhar é literalmente, né, enfim, estudantes do 6º ao 9º ano ensino médio, que já estão nas redes sociais, né? É difícil você encontrar um estudante, inclusive de 6º ano, que não tem uma rede social, o que eu acho lamentável, assim, né? Agora, os mais, assim, né, do 8º, 9º, 1º, 2º e 3º, é quase impossível realmente um estudante não ter uma rede social. Então, eles já estão utilizando, né? Agora, no seu caso, que é a educação infantil, ela, do fundamental, quer dizer, ela é totalmente diferente, né? Porque realmente eles não têm nem maturidade, não tá... Porque o que a gente vê de criancinha, que eu vejo, com internet, enfim, é aquela coisa hipnotizante, né, dos vídeos, que o pai quer que o menino pare de chorar, ou, sei lá, fique quieto, e coloca o tablet na mão do menino, o celular, e o menino fica hipnotizado, aqueles vídeos, galinha pintadinha. Gente, é um negócio assim que eles ficam, que era igual quando tinha o Teletubbies, na época, que era na televisão, que as crianças, os bebês ficavam assim, ó, hipnotizados, assim. Eu acho até que eles usaram, né, essa coisa ali de como foi construído, assim, né, os bastidores, para poder realmente construir, porque é o que eu vejo, assim, né. Então, acaba que são duas formas diferentes, mas tá aí, né, não tem como fugir. E aí, Isabela, faltando 5 minutinhos, vamos encerrar, né, alguma coisa que você gostaria de falar para poder finalizar? Eu ia comentar da necessidade de nós atentarmos, porque, gente, quando nós pensamos sobre educação socioemocional, religiosa, educação de valor, é uma coisa para a vida. Não é só para a sala de aula que a gente está falando para vocês. A educação de valor começa na nossa ação mesmo como professor. Nós só vamos conseguir pregar de fato uma educação de valor se nós vivemos essa educação de valor no nosso cotidiano. A nossa postura, o nosso exemplo que vai mostrar. Isso está em todas as áreas. Não é só uma área, não é só sua atuação docente, é em tudo. Então, nós precisamos pensar, refletir das nossas escolhas, o que nós fazemos, o que nós gastamos tempo, e pensar se a gente realmente está vivendo uma vida com sentido e com propósito, né, em todas as áreas. A questão que eu falo muito, né, com os estudantes, falo, gente, essa vai ser a disciplina mais importante que vocês vão ter na vida de vocês. Porque falar de ser humano é falar de emoções, somos feitos de emoções. Né? No dia você sente mais de 200 emoções. E isso quando você consegue identificá-las, né? Porque a gente sente um turbilhão que você não sabe nem o que você está sentindo. É por isso que é importante educar, né, fazer com que né, criança, adolescente, ele consiga primeiro identificar, são mais de 400 emoções que existem, entre emoções, sensações, sentimentos, estado de consciência. Então, assim, a partir do momento que você consegue identificar, eu estou sentindo ira, eu estou sentindo vingança, eu estou sentindo compaixão, eu estou sentindo culpa, você consegue entender o que você está sentindo e, a partir daí, entender o que é aquela emoção e o que você pode fazer para poder trabalhar isso. E aí a gente fala de autoconhecimento, né? Eu sempre pergunto para eles, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é a gente se conhecer. Tá, mas como é que se conhece? Aí eles ficam pensando, se conhece aí para eu poder ver, se se conhecer. Eles não sabem por onde começar, porque nem a gente sabe. O se conhecer tem a ver com analisar, olhar para dentro das nossas ações do dia a dia, dos sentimentos, e pensar, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Tanto para o bem quanto para o mal. Por que eu estou sentindo isso? Essa raiva dessa pessoa, ou desse assunto, ou desse lugar, sabe? Essa dó, essa fofura. O que me desperta as coisas? Até para a gente conseguir entender que, dependendo da emoção, a gente tem que evitar. Então, se eu sei que aquele lugar específico, aquela pessoa específica, ela vai me levar para esse lugar emocional que eu não quero estar, eu vou me afastar daquilo. E me aproximar do que me faz bem, me deixa bem. Mas tem uma noção também de que tem que existir um equilíbrio. Porque as emoções, tanto as mais positivas e as mais negativas, elas são dúbias. Então, tudo vivenciado em excesso
né, que o Aristóteles vai falar da questão, né, das emoções por deficiência, das emoções por excesso, que aí por excesso seriam vícios, por excesso e vícios por deficiência. Então, assim, tudo em extremo pode ser um grande perigo, uma grande armadilha, né, até as emoções mais positivas, assim, o amor, tem gente que mata por amor, né, a questão do cuidado em excesso. Tem gente que ama demais, aquela síndrome de Munchausen, que a mãe, ela dopa o filho para manter ele doente, porque ela quer manter ele doente aí, para ele não sair de perto dela. Então, assim, é amor demais. Então, tudo vivenciado em extremo pode ser um grande problema, né? Então, assim, faltando 2 minutinhos, se você quiser falar mais alguma coisa também. E aí, vamos finalizar. Aí, né, semana que vem a gente volta. Semana que vem é ótimo, né? Enfim. Daqui a pouco voltaremos, né, com um novo vídeo, uma nova temática, mas foi bom, né, a gente fazer esse teste. Eu acho que fluiu bastante, assim, a gente conseguiu pegar vários assuntos, inclusive trazer, que a nossa preocupação era essa, né, de como a gente abordar as questões na prática, assim, através de algumas dinâmicas, de algumas atividades, esse pensamento, a necessidade de trabalhar isso hoje em dia. Quem sabe a gente pode pensar numa parte 2, né? Considerando que abril a gente tem a questão, né, da consciência, do autismo, tem, por exemplo, a questão do bullying, né? Spoilers. Depois a gente dá mais detalhes. Fechou, então é isso. Uma satisfação estar com você sempre, Isabela, e estaremos aqui novamente. Agradecemos pela presença e quem assistir depois também. Abraço, tchau.